Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17. Parcerias e meios de implementação. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. ODS 17, parcerias e meios de implementação. O último ODS, e não menos importante, o de número 17, tem a função e o objetivo de ser aquele que contribui para estruturar todos os demais, ou seja, ele visa adotar os meios de implementação dos demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também dar condições para que sejam realizados todos os compromissos internacionais estabelecidos entre os países na cooperação multilateral, de forma a revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Segundo o levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre os principais desafios do ODS 17 no Brasil está a melhoria na capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas, o que deverá ser entendido no contexto de um sistema tributário mais simples, efetivo e equitativo. Tais conceitos deverão ser reforçados por meio de reformas nas legislações tributárias e nas políticas públicas para o setor. São Paulo também se preocupa em criar as condições necessárias para a implantação dos ODS na cidade. Para isso, existe a Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030. Esse órgão colegiado foi criado para internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na capital paulista. Essa instância colegiada possui natureza consultiva, orientada para articulação, mobilização e diálogo com todas as áreas do governo municipal, com a iniciativa privada e a sociedade civil. As reuniões da comissão são públicas. A coordenação de parcerias com o terceiro setor, a Copates, estuda e desenvolve ações para ampliar parcerias entre a administração pública municipal e organizações não governamentais. Para isso, mantém o Cadastro Municipal Único das entidades parceiras do terceiro setor, os CENTES. Em 2019, 1.553 entidades estavam cadastradas no CENTES. A disponibilidade de dados e informações transparentes e confiáveis são determinantes para estabelecer quais e onde as ações devem ser implementadas para que os ODS sejam atingidos. O GeoSampa cumpre um papel importante nesse sentido. Ele é um instrumento que fornece informações sobre a infraestrutura de dados geoespaciais da cidade de São Paulo. A ampla disponibilização dos dados e produtos georreferenciados numa base única traz uma série de benefícios aos usuários, que podem consultar no mesmo portal dados fundamentais para análise territorial. A possibilidade da utilização de dados e informações oficiais
fidedignas às fontes de produção e acessadas de forma simples e intuitiva, permitem a elaboração de análises mais estruturadas, de melhor qualidade e em períodos mais curtos, otimizando as ações de planejamento e gestão. A plataforma registra em média 100 mil acessos mensais. A cidade ainda conta com o Índice de Integridade. A Controladoria Geral do município desempenha a função de órgão central do Sistema de Controle Interno da Gestão Pública Municipal, e o índice é capaz de mensurar os esforços feitos por cada órgão da Prefeitura. Ele é composto por 9 indicadores que visam levar mais transparência para os munícipes em relação à atuação da administração pública. As estratégias previstas para a execução do ODS 17 possuem 5 áreas distintas de ação. Finanças. Por meio da promoção da responsabilidade fiscal e tributária, cooperação internacional e investimentos entre os países. Tecnologia, promovendo a cooperação nos temas de ciência, tecnologia e inovação e a promoção de tecnologias ambientalmente favoráveis. Capacitação. Para implementar todos os ODS, inclusive via cooperação Norte-Sul, Sul e Sul e triangular. Comércio. Para apoiar um sistema multilateral de comércio, livre de cotas e taxas e que permita um maior acesso de bens exportados dos países em desenvolvimento. Questões sistêmicas. Um foco na coerência de políticas para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e para o estabelecimento de prioridades nacionais. Parcerias multissetoriais, como públicas e com a sociedade civil, para compartilhar conhecimento e recursos financeiros para a concretização dos ODS. Tendo como diretriz fundamental a transparência com dados, monitoramento e prestação de contas, para mensurar o progresso da agenda para além do Produto Interno Bruto, o PIB, apoiando também a capacidade estatística dos países em desenvolvimento e a disponibilidade de dados confiáveis. Contribuindo para garantir que a cooperação entre todos seja o único caminho possível para a efetiva realização do desenvolvimento sustentável no planeta. Como se viu nesse ODS que fecha a lista dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, cooperar, colaborar, informar, pesquisar e implementar são alguns dos principais caminhos que fazem com que as 17 metas estabelecidas por todos os países do mundo tenham, no final das contas, um único e principal objetivo: fazer do planeta um lugar melhor para se viver. Se você concorda, contribua e faça parte dessa corrente. O ODS 17 é um dos mais complexos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tem uma estreita relação com a política e com as finanças globais. É um objetivo que prega a colaboração entre pessoas, instituições e governos. Para conversar sobre o ODS 17, convidamos Ricardo Young, empresário, militante da sustentabilidade, foi vereador no município de São Paulo, eleito em 2012,
É especialista em temas relacionados à sustentabilidade urbana, liderança, responsabilidade empresarial e economia colaborativa, além de ser articulador de parcerias público-privadas e tecnologias sociais. É um especialista em gestão inovadora e integra o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo na Cátedra de Cidades Globais. Ricardo foi também presidente da Rede Brasil do Pacto Global e do Instituto Etos. Participou da fundação do Instituto Nossa São Paulo e é membro de conselhos deliberativos como o Instituto Acatu do Consumo Consciente e atua sobre temas de cidades sustentáveis e inteligentes. É também formado em administração pública pela FGV, com especialização no INSPER e no MIT. Ricardo, o mais difícil dessa nossa conversa é resumir o seu currículo. Muito obrigado por estar participando desse nosso projeto da Maratona ODS, onde o Instituto Envolverde procura trazer de forma clara e simplificada o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas em cada uma das suas 169 metas, né? Porque a gente sempre fala dos 17 objetivos, mas esquece que existem agregados a eles 169 metas. E este objetivo 17 é um dos mais complexos. Ele tem 19 metas, né? E essas metas falam principalmente da necessidade de colaboração, de parcerias, de construção de diálogos. Então, eu creio que é uma das metas mais importantes, porque sem ela, sem atingirmos esses objetivos, dificilmente atingiremos os outros 16. Então, eu agradeço a tua presença e gostaria já de te fazer uma primeira questão, uma primeira pergunta sobre a possibilidade de, nos próximos 10 anos, uma vez que os ODS são previstos até 2030, nós realmente construirmos, tanto internamente no país como a nível global, planetário, uma estrutura de diálogo e de governança capaz de oferecer aos países ditos hoje subdesenvolvidos os recursos financeiros, tecnológicos e políticos necessários para que a gente consiga realinhar os países em um nível mais mediano e não com essa desigualdade imensa que nós temos hoje. Muito obrigado, Dal, pelo convite e gostaria de parabenizar a Envolverde pelo trabalho magnífico que está fazendo com as ODS. As ODS são, de uma certa forma, uma visão de futuro que unifica o planeta em torno de políticas públicas, em torno de metas comuns. As ODS talvez sejam o estágio mais avançado de colaboração, ou pelo menos intenção, que as Nações Unidas já chegou. Então, as ODS, junto com o Acordo de Paris, né, se constituem hoje como a matriz mais poderosa das políticas públicas do mundo inteiro. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque as ODS não são metas das Nações Unidas apenas, são metas de toda a humanidade, né? Então, eu acho que compreender essa natureza e agregar pessoas, estudantes, jovens, profissionais, empresas em torno desse tema, nos oferece a possibilidade de um futuro muito melhor. Dito isso, Dal, eu gostaria de dizer que a ODS 17 é inevitável. Nós estamos vivendo múltiplas mudanças, mas nós temos dois drivers, né, dois vetores muito poderosos atuando hoje sobre a dinâmica do mundo como um todo. Uma é a da tecnologia. Muito tem se falado sobre a tecnologia é efetivamente uma faca de dois gumes, porque de um lado ela destrói empregos em massa e de um outro lado ela une
a humanidade, independentemente de tempo, espaço, credos religiosos, orientação sexual, raça, enfim, né? Então, o que vem acontecendo com o fenômeno da tecnologia é que nós vamos operando em múltiplas realidades. E quando nós operamos em múltiplas realidades, é muito difícil você dar conta da complexidade da realidade. As ideologias, inclusive, estão demonstrando seus limites para explicar a complexidade da realidade. A teoria política não consegue explicar a complexidade da realidade. Então, a questão da inteligência coletiva, ela se torna absolutamente fundamental. E a inteligência coletiva, ela só pode ocorrer através da colaboração e da interconexão profunda. Então, vamos ver o caso aqui da pandemia, né? O caso da pandemia surpreendeu o mundo inteiro porque ela ocorreu praticamente em tempo real em todos os países. Se não fossem os países estarem informando a Organização Mundial da Saúde sistematicamente sobre as suas políticas, o que estava dando certo, o que não estava dando certo, se não fossem as universidades se comporem numa grande rede de conhecimento, de troca científica, se não fosse, inclusive, os laboratórios se unindo às universidades na pesquisa para a vacina, né, de prevenção à Covid, jamais poderíamos pensar numa vacina no intervalo de 1 ano ou 1 ano e meio, né? Quer dizer, a inteligência coletiva planetária acelerou um processo que normalmente, dentro da composição tradicional de cada nação cuida do seu, levaria 4 ou 5 anos para ocorrer, né? E eu aproveito, então, para ir falar sobre o segundo vetor, que é a questão ambiental, né? Porque assim como a pandemia ela demonstra a importância da inteligência coletiva na lida com o imprevisível e com riscos globais, do outro lado, nós também podemos dizer, já há documentação consistente sobre isso, e que a pandemia é resultado da mudança climática, né? A questão da aproximação da sociedade, da vida selvagem, o surgimento de novos vírus, isso já tinha sido previsto lá atrás pelo próprio Bill Gates, pela Fundação Bill Gates, há pelo menos 5 anos, se tornou uma realidade, né? E o meio ambiente não conhece fronteiras políticas. O meio ambiente ele não resulta de ações isoladas dos países. O meio ambiente é um processo global, né? Nós vivemos, como diz a Carta da Terra, numa comunidade da vida. Essa comunidade da vida, ela é interdependente, né, e colaborativa. Então, é impossível se lidar com as questões que estão sendo colocadas pela mudança climática. A pandemia é uma das vertentes da mudança climática, na sua vertente da saúde, sem colaboração. Então, eu podia falar sobre várias outras razões pelas quais os países deveriam colaborar, mas esses 2 elementos, por si só, já demonstram quanto o ODS 17 é absolutamente oportuno. Perfeito, Ricardo. Tem uma outra área onde a humanidade está absolutamente integrada e realizando coisas conjuntamente, que é o comércio entre as nações, né? Ao longo, principalmente, dos últimos 2 séculos, se desenvolveu uma intensa rede de comércio. Aliás, desde os descobrimentos, quando as caravelas espanholas, os galeões espanhóis, saíram ao redor do mundo, começou a se construir uma rede, uma intrincada rede de comércio entre os povos, e que hoje é uma rede praticamente planetária. Não existe país isolado no comércio global. No entanto, esse comércio ainda é muito desigual. Sempre se apostou muito no comércio como um equalizador econômico das nações.
o que é necessário fazer para que, de fato, esses fluxos econômicos de mercadorias e financeiros sejam portadores de um desenvolvimento equitativo entre os povos? É uma ótima questão colocada por você, Dal, porque isso me dá a oportunidade de trazer um outro elemento que está ocorrendo no nosso tempo e que também a pandemia revelou. Né? A pandemia tem sido muito pedagógica. Né? Uma das coisas que a pandemia revelou é o grau de vulnerabilidade dos mais pobres. Né? Nós estamos vivendo, a Oxfam vem nos alertando, pelo menos desde 2015, o fenômeno da concentração exponencial de renda. 1% da população mundial detém quase 40% da renda do mundo. E nós não estamos falando de países, nós estamos falando de pessoas físicas, né? E, por um outro lado, nós temos cerca, se eu não estiver errado, nós temos cerca de 40% da população mundial com menos de 20% da renda. Então, a exclusão social e a vulnerabilidade provocada pela exclusão social ficou evidente na pandemia. Né? Se nós formos ver todas as fatalidades, todas as pessoas que morreram na pandemia, cerca de 60%, 70% eram pessoas em situação de vulnerabilidade, aqui e no resto do mundo. Né? Ao mesmo tempo que a Oxfam vem alertando sobre esse fenômeno perverso da tecnologia, da concentração de renda, né, do modelo capitalista turbinado pela tecnologia que acelerou já o seu mecanismo perverso de acumulação, que o Piketty, no trabalho recente dele, mostrou, né, que o capitalismo moderno ele tende a uma acumulação desigual. Ficou muito claro que essa acumulação desigual ela vem provocando riscos, né, populacionais enormes. Não é por outra razão que, em função das mudanças climáticas, que também pune aqueles que menos têm, nós começamos a ver uma mudança na inteligência tradicional dos negócios. O fato é que está claro que, se o capitalismo não gerar valor, né, se o capitalismo não for na direção, como Klaus Schwab de Davos afirmou, de criar valor para as partes interessadas, nós vamos nos ver numa situação em que os mercados serão muito concentrados, haverá uma exclusão social sem precedentes e ninguém vai segurar as revoltas sociais, né? Então, o próprio modelo, o próprio sistema capitalista começou a se sentir ameaçado pela própria desigualdade promovida pela sua dinâmica. E isso hoje está sendo visto pelo mundo financeiro na forma de promoção do que se chama de governança socioambiental, que você sabe, né? Você tem sido, inclusive, um dos pioneiros na divulgação da responsabilidade social empresarial. Nós estamos vendo agora esse conceito voltando, né? Incorporando o conceito de governança e investimentos. Então, para concluir, em relação à sua pergunta, para que o comércio internacional seja mais colaborativo e produza bem-estar de verdade, é fundamental que a questão da desigualdade seja enfrentada. E esse comércio ele tem que funcionar a favor da promoção e da inclusão social, porque senão vai ser um desastre. Hoje, a pujança da economia brasileira expressa no agronegócio está correndo risco. Está correndo risco em função da sua relação com o desmatamento, mas também em função do seu caráter concentrador. Ricardo, um dos princípios desse ODS 17 é o princípio da não ingerência política entre os estados. Né? Os estados devem ter a sua
a autonomia respeitada. No entanto, ele também prega que os Estados devem ampliar a colaboração entre si em campos como economia, tecnologia, finanças, de forma a promover o bem-estar. As Nações Unidas têm sido, nos últimos anos, alvo de muitas críticas, exatamente porque tem esse trabalho de mediação e de não ingerência, ao mesmo tempo ela tem organismos como a OMS, que no caso da pandemia tentava dar instruções aos estados de como se proteger da pandemia. Como é que você vê a possibilidade de nós reforçarmos os organismos multilaterais para que se atinja esses objetivos? Nós vamos conseguir nos tornar uma comunidade planetária harmônica e capaz de se apoiar com respeito às identidades nacionais? Bom, essa pergunta vale $1 trilhão. Não só $1 bilhão, $1 trilhão. O que ocorre é o seguinte: os estados não vão desaparecer, as monarquias não desapareceram exatamente porque foram derrubadas. Algumas até foram na Revolução Francesa e algumas outras, mas as monarquias, elas simplesmente derreteram, né? Pós Primeira Guerra Mundial, as monarquias se dissolveram, porque as suas estruturas eram obsoletas para a nova dinâmica que a sociedade europeia adquiriu, né? E as únicas que sobraram foram aquelas que conseguiram incorporar na dinâmica da monarquia os parlamentos, a democracia. Essas sobreviveram, né? Então, as exceções confirmam a regra, né? As monarquias se tornaram obsoletas, né? Então, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo uma elevação de temas globais. E nós estamos vendo uma conexão das pessoas que não obedece fronteiras, né? As redes sociais não têm fronteiras, né? Então, nós já estamos nos tornando uma civilização global, queiramos ou não queiramos. Já existem processos que ameaçam, né, comportamentos e processos e movimentos que ameaçam o próprio marco regulatório dos países, né? Há aspectos comportamentais hoje de uma civilização global que vai se formando que não conseguem mais ser tutelados pelo Estado. Então, o Estado tal qual nós o conhecemos vai desaparecer. Agora, evidentemente, toda vez que você toca no tema do nacionalismo, você mexe nos medos das pessoas, né? Precisamos lembrar aqui para os nossos ouvintes que os estados nacionais, eles são relativamente recentes, né? Eles têm 300, 400 anos. Não é, a humanidade não foi sempre assim, né? E o que está acontecendo agora é que, gradativamente, a tecnologia, as mudanças climáticas, a urbanização exponencial que nós vivemos na segunda metade do século XX, estão fazendo com que essa divisão política do mundo comece a se tornar obsoleta. As instituições multilaterais, elas têm o papel de catalisadoras das aspirações dessa civilização global, mas elas não têm poder político de imposição. Mas as ODS não são outra coisa que não a catalisação da aspiração do mundo inteiro em torno do combate à pobreza, à regeneração ambiental e à prosperidade e qualidade de vida. E essa é uma aspiração da humanidade, que foram capturadas pelas instituições multilaterais e foram desenhadas de forma a se tornar políticas públicas não impostas, né? E, evidentemente, a relação
da população nos países democráticos com essas metas vai forçando os governos à adesão. Então, nós vimos, o Trump caiu fora, efetivamente, do Acordo de Paris, mas os estados não. As principais cidades americanas continuam lá no Acordo de Paris. Então, a própria população, na dialética da relação com as instituições multilaterais, vão pressionando os seus governos a atitudes mais abertas. Hoje, no Brasil, em função do governo que nós temos, nós demos um enorme retrocesso em relação à comunidade internacional. Mas olha as consequências desse retrocesso, né? Esse retrocesso está se fazendo sentir até na inflação, que está subindo em função da forma com que nós estamos nos relacionando com a comunidade internacional. Então, acho, Dal, que nós temos que prestar muito mais atenção na própria governança das instituições multilaterais, para que essa governança tenha credibilidade e transparência, porque gradativamente terão que responder por políticas do mundo inteiro. A OMS, como você exemplificou agora, é um exemplo típico. Se não fosse a OMS, seria um caos. Nós podemos criticar a OMS, não foi rápida o suficiente, pisou na bola em alguns momentos. Bom, tudo bem, é verdade. Agora, e se não tivesse a OMS? Né? Um pouco do caso do Brasil. E se não tivéssemos o SUS aqui no Brasil? Né? Como é que seria isso? Né? Então, tem alguns mecanismos que vieram para ficar. E a delicadeza, as Nações Unidas, desculpa a extensão da minha resposta aqui, Dal, mas vamos lembrar que as Nações Unidas nasceram no pós-guerra. O pós-guerra fortaleceu muito alguns estados nacionais, principalmente os vencedores, né, os aliados vencedores. E o mecanismo de governança das Nações Unidas, ela foi criado de forma a dar a esses países uma precedência sobre os outros. O Conselho de Segurança é um bom exemplo, com o poder de veto das 5 potências. Agora, 60, 70 anos depois, isso tem que ser revisto, porque essa forma de governança, cada país um voto e cada voto com poder de veto sobre todos os demais, não corresponde mais às dinâmicas e aos desafios que nós estamos vivendo hoje. Perfeito, Ricardo. O ODS 17, ele carrega no bojo das suas metas uma estrada para o futuro, ou seja, o caminho do futuro passa necessariamente pelo cumprimento dessas metas e pela reorganização das parcerias e dos acordos a respeito do que se deseja e de onde a humanidade deseja chegar. Hoje, Ricardo, nós estamos chegando próximos a 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, né? Quando nós dois nascemos, em meados dos anos 50, o planeta tinha 2 bilhões e 700 milhões de pessoas. Ou seja, durante a nossa vida, nós vimos quase 5 bilhões de pessoas a mais entrarem no planeta, né? Como é que você vê a nossa perspectiva de futuro, na medida em que, se nós formos aplicar critérios de acesso a direitos universais como saúde, educação, moradia, alimentação e tudo aquilo que torna a nossa vida confortável e produtiva, apenas 1/3 da humanidade tem acesso a todos esses direitos. Um outro terço tem deficiências em um ou outro direito. E 1/3 final praticamente não tem direito nenhum assegurado. As metas vão até 2030 e elas já são uma continuidade dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8. Agora nós temos 17 e eu imagino que, ao finalizar em 2030 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós tenhamos um novo pacto que nos lance mais adiante.
Você é um otimista em relação à reorganização da humanidade em direção ao futuro? Eu sou, Dal, eu sou. Nós somos capazes de barbaridades enquanto espécie, mas nós também somos capazes de milagre. E os milagres ocorrem quando nossa espécie está ameaçada, e é o caso. Nós estamos sendo ameaçados. Durante a pandemia, muitos milagres ocorreram, como nós sabemos, né? E vão continuar a ocorrer. Então, toda vez que nossa espécie está ameaçada, portanto, o interesse individual perde a sua importância diante da dimensão de espécie que nós temos, nós viramos os próprios deuses desse planeta, né? Capazes de operar coisas extraordinárias. E aí tem algumas evidências. Eu não acredito que a população vai ultrapassar muito mais de 8 bilhões de habitantes, e aquelas projeções de 11 bilhões de habitantes não vão se confirmar, porque é só você olhar o índice de natalidade dos países no mundo inteiro, todos eles estão caindo, com exceção de alguns países na África. E países, tirando a Nigéria, que não tem uma população assim tão significativa, né? Você pega, por exemplo, a Rússia. Então, o nascimento da Rússia hoje é de 12 habitantes por 12 pessoas a cada 100 mil habitantes. A Itália é 8. Nós estamos abaixo da reprodução da nossa população. Nós vamos chegar em 2030 e vamos começar a decrescer, né, enquanto população. A China também, 12 nascimentos a cada 1.000 habitantes, né? Então, nós estamos vendo um período, e talvez nós ainda estejamos por aqui, quando nós vamos ver a estabilização da população e um retrocesso. Por outro lado, há uma consciência crescente do que nós estamos chamando de economia da regeneração, economia da restauração, né? A economia sustentável, do desenvolvimento sustentável, que é uma economia que vai começar a sair da predação do meio ambiente para a restauração do meio ambiente. E, com isso, devolvendo um pouco do equilíbrio que nós estamos perdendo. Então, de um lado, nós vamos diminuir, do outro lado, a economia da regeneração vai cicatrizar algumas feridas que estão aí, que estão na raiz do sofrimento de milhões de pessoas, e, ao mesmo tempo, há uma consciência crescente do establishment, né, do meio empresarial, do meio financeiro e tal, de que a desigualdade ela tem um potencial destruidor imenso, porque também, como somos uma comunidade global, lembra de 2011 e 2012, a partir das manifestações da Primavera Árabe na Praça Tahrir, daqui a pouco o mundo inteiro estava na rua. Agora, imagina se a situação da desigualdade, que está aí, potencial, porque pós-Covid, quando os governos pararem de ajudar a população e os desempregos vierem realmente à tona, a situação pode se tornar explosiva, né? Só que hoje há uma consciência disso. Há uma consciência de que esses riscos estruturais, eles estão aí. E as ODS são o melhor exemplo de que essas questões estão sendo tratadas, né? Não na velocidade que gostaríamos, não na velocidade que precisaríamos, mas estão sendo tratadas. Ricardo Yang, é sempre um prazer enorme conversar com você e compartilhar da sua visão otimista em relação à humanidade, à organização dos povos.